Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Multiconectado, este canal do Colégio Conectado para toda a comunidade. Eu sou o professor Fabiano e hoje estou aqui com o nosso convidado, o Beto Savoia. Tudo bem, Beto? Tudo bom, Fabiano? Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Muito bem. E apresente-se um pouquinho para o pessoal, conta um pouco sobre a sua história, a sua trajetória, como chegou até aqui. Bom, pessoal, sou o Beto Savoia, como o Fabiano falou. Sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos e eu sou um consultor de tecnologia de vida toda, né? Minha carreira toda eu passei por isso, por projetos de empresas bancárias, mundo de telecom. E, recentemente, há 4 anos e meio, eu abri a minha consultoria, a Icons, né? Nesse mundo aí de tecnologia, e comecei a trabalhar mais com estudantes dessa área, com pessoas que queriam entrar nessa área. Então, eu comecei a enxergar a tecnologia, o mundo da tecnologia, esse mercado corporativo, de uma forma diferente. De uma forma de quem está do lado de fora e está começando a entrar. Muito bem. E justamente nós convidamos o Beto porque o nosso tema de hoje são as tendências do mercado de trabalho em plena transformação. Então, para a gente começar esse papo, pensar um pouquinho sobre o que é o mercado de trabalho. Porque muitas vezes para os nossos jovens, estão aí no ensino médio, terminando o ensino médio, entrando na universidade, fica sempre aquele medo, né? Nossa, o mercado de trabalho, que profissão que eu escolho? Eu escolho pela questão financeira, eu escolho pela realização pessoal, muitas vezes tem a influência dos pais, né? Ah, meu pai quer que eu seja advogado, meu pai quer que eu seja, né, médico. O que você falaria para eles, o que é esse mercado de trabalho? Porque muitas vezes é assustador. Né, fala mercado de trabalho, uma coisa que parece que eu tenho que fazer para a vida toda. O que você falaria para eles sobre isso? Bom, gente, primeiro, eu vou dar um passinho para trás. Antes de falar de mercado de trabalho, eu quero falar de vida. Bem curtinho, tá? Não é palestra, não. O que é a nossa vida? A nossa vida a gente resume, mais ou menos. Vamos pensar. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 4 horas para comer. Então, o que sobra aí para a gente? Sobram 4 horas da nossa vida. Ou seja, se a gente parar para pensar, 8 horas do nosso dia, no mínimo, a gente passa trabalhando, né? Pensa bem, se a gente escolhe uma profissão errada, 8 horas todo dia, é ruim, não é ruim? Então, ô Fabiano, o que eu costumo falar? Dinheiro é importante, mas realização, felicidade é o mais importante. E você não faz nada bem feito se você não estiver feliz, se você não estiver apaixonado pelo que você está fazendo. Então, pessoal, antes de pensar em dinheiro, e na minha área, isso está muito comum hoje em dia, né? Ah, eu vou fazer TI porque tem muito trabalho, porque TI paga bem, e isso. Não. Ganha em dólar. Dependendo de se trabalhar em home office, que está muito em moda hoje para um país, ganha em dólar. Mas antes de tudo isso, vamos pensar, o que eu quero fazer? O que vai me deixar feliz de verdade? Porque, gente, a realização profissional traz a recompensa monetária, a recompensa financeira, traz o reconhecimento e leva vocês onde vocês querem ir. Agora, eu garanto para todos vocês, acordar todo dia e fazer o que não gosta, a chance de você ter sucesso, de você ter realização, é muito menor. Então, é isso que a primeira coisa que eu falo para vocês. Esqueçam quanto paga cada profissão, esqueçam o que as outras pessoas falam para vocês fazerem. Façam o que vocês gostam, façam o que vocês amam. É o primeiro ponto que eu acho, Fabiano. É interessante você dizer isso, porque eu me lembro, quando eu estava nessa fase de escolher e tudo mais, eu não sabia o que eu queria. Eu falava assim, gente, ficar 8 horas fora de casa trabalhando, acho que eu não vou trabalhar na vida, não. Acho que eu vou... eu estava até com medo, acho que eu não vou fazer nada. E justamente hoje eu sou professor, né, eu amo o que eu faço, né, tem lá 7 aulas por dia, mas 5 aulas à noite muitas vezes, e é cansativo muitas vezes, mas é extremamente gratificante, né, sobre essa questão de saber escolher e fazer o que gosta. Sim, sim, é realmente muito. Aí você tem vários pontos que você pode considerar quando você vai escolher a sua profissão. Primeiro, né, o que eu gosto de fazer, quais são as minhas características. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar mais concentrada. Por exemplo, eu vou dar sempre exemplos mais na minha área que eu acho que todos vocês vão entender. A tecnologia está muito presente hoje em dia, né, e fica mais fácil também para mim. Na minha área, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar mais concentrada. Eu gosto de
me focar mais no que eu estou fazendo? São os programadores. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de interagir, a gente tem os gerentes de projeto, eu gosto de criar novas coisas. Você pode ser o cara da comercial, você pode ser a pessoa que cria novas ideias, novos produtos. Então, se eu puder te dar um conselho, eu não gosto de falar a palavra conselho, né? Se eu puder dividir o meu ponto de vista com vocês, primeiro, pensem o que eu gosto de fazer. Quais são as minhas características? O que vai me deixar feliz, o que me dá prazer fazendo. E por aí você consegue escolher. Muito bem. E estamos falando um pouquinho também sobre transformações. Né? Falamos em mercado de trabalho, nas escolhas, né? No que nós gostamos de fazer, mas tem a questão dessas transformações. O mundo hoje ele é muito rápido, né? As coisas acontecem numa velocidade muito alucinante. E é interessante porque eu me lembro que uma vez eu estava estudando porque quando eu saí da graduação, fui fazer o mestrado, trabalhava um pouquinho sobre questão também de tecnologias, li um pouquinho sobre o Pierre Levy, né, a educação nesses novos tempos, e eu me lembro que tinha uma passagem que ele dizia assim, que nossos pais entravam numa empresa, lá eles ficavam até se aposentar, né? E eu me lembro aqui da nossa região, tinha a antiga Champion ali, né? Então eu lembro que meus tios todos trabalhavam, entravam lá com 17 anos, saíam aposentados, a vida toda era aquele mesmo trabalho, era uma certa segurança, né? Que eles tinham. Hoje é muito diferente, né? Hoje faz parte desse momento alucinante, desse momento de transformações, também esse mercado de trabalho diferenciado. O que você falaria para a gente sobre isso, sobre essas transformações? Fabiano, é bem isso que você falou, né? Antes a gente tinha muito o conceito da carreira, né? Eu quero entrar numa empresa, eu quero fazer uma carreira. Um profissional bem-sucedido, ele tinha 20 anos, 30 anos em uma empresa, um banco, ou o que quer que seja, e ele ia galgando os degraus, né? Hoje em dia é diferente. Hoje em dia, não que você não possa. Você entrou numa empresa, você virou um funcionário público e você quer montar essa carreira, sim, sempre pode. Só que hoje mudou um pouco, né? Hoje as possibilidades elas estão mais voltadas, eu não digo nem ao trabalho, eu digo à tarefa, né? Você tem muito hoje trabalho, alocação que você recebe, que é orientado à tarefa. Então, por exemplo, você é chamado para desenvolver determinado programa, você é chamado para gravar determinado evento, como o que a gente está aqui, você é chamado para participar de determinadas reuniões, e isso pode virar um negócio, isso pode virar um trabalho de vida inteira, mas, né, aí eu vou pensar, poxa, mas eu estou aqui fazendo tarefas, eu não vou ter continuidade? O trabalho pode ser esse. A função pode ser essa. Você está sempre sendo convocado para novas tarefas, novos trabalhos. E isso, como você falou, Fabiano, antigamente tinha mais uma certa estabilidade, que, no meu ponto de vista, é ilusório, né? Porque, ao mesmo tempo que você tinha essa estabilidade, que você ficava muito tempo numa empresa, se você perdesse aquele emprego por qualquer motivo, o que mais que você aprendeu? Que mais experiências você teve para você ir para um outro trabalho, para você se realocar, não é? E é verdade, até as pessoas que ficavam um bom tempo, eles tinham justamente esse medo, né? Muito medo de perder o emprego. Então, eu me lembro que sempre eles falavam, nossa, mas a vida toda, o que eu vou fazer se eu sair desse trabalho, né? Então, essa questão é muito importante mesmo. Hoje em dia, gente, com essa orientação de mercado, eu acho que as oportunidades são muito maiores, de experiências, de vida, de aprendizado. Eu sou o fundador da Icons, essa consultoria que vocês estão vendo aqui, depois eu tenho até umas agendinhas aí para vocês. E a Icons hoje conta com 27 colaboradores. Eu não tenho nenhum colaborador que fica no nosso escritório em São Paulo, nenhum. Eu tenho pessoas trabalhando em Recife, nos Estados Unidos, na Argentina, em Salvador, aqui em Mojimirim, Campinas, em tudo quanto é lugar. Então, isso dá abre um leque que não se imaginava antes, né? Eu vou seguir o seu exemplo da Champion. O que acontecia com os profissionais? Eles iam naquele ponto que o ônibus da Champion passava, ou iam de carro, hora para ir,
hora para voltar, hora para parar no meio para almoçar, uns 2 ou 3 cafezinhos durante o expediente no andar, não era assim? Verdade. E agora, com essa orientação à tarefa, orientação aos trabalhos, vocês têm umas possibilidades maravilhosas. Eu tenho um colaborador que está trabalhando com a gente e que cada hora eles estão num lugar. Eu tenho, o Fabiano, uma colega minha de trabalho, Fabiano e demais, ela e o namorado dela, que também trabalha no mesmo formato, eles escolhem, esse mês eu vou estar em Fortaleza. Esse mês eu vou estar na Argentina. Esse mês eu vou estar em algum lugar. Eles não têm apartamento, não têm apartamento alugado, eles simplesmente pagam aluguel nesse lugar e estão trabalhando normalmente. Então, é um momento bom para esse tipo de coisa. E essas transformações se devem muito à questão da tecnologia? Certeza, certeza. Hoje, eu vou puxar a brasa para minha sardinha, tá? Isso. Se não todos, quase todos os trabalhos, hoje em dia, são trabalhos de tecnologia. A minha esposa é advogada. Então, era uma das áreas, por exemplo, só para exemplificar, que tinha mais papéis, livros, necessidade de ir até o fórum, levar um documento assinado, uma procuração, uma petição. Hoje é tudo digital. Então, a gente pega essas áreas, que são áreas mais conservadoras, que já são digitais. A minha área, obviamente, é uma área só digital. Você vai num hospital, você vai numa clínica, o que tem de computador, o que tem de equipamento, você tem as teleconsultas, não é? Verdade. Na escola também, né? Hoje a gente já tem muito essa questão aí do contato com os alunos, essa comunicação ficou muito mais se não fosse a pandemia, rápida. né? Se não fosse a digitalização, o mundo ia parar por 2 anos na pandemia. Com certeza. E essa tecnologia, ela, hoje em dia, aproveitando aí o gancho da tecnologia, falamos muito em inteligência artificial, né? É um tema aí que está em voga, né? Uns têm medo, isso também é algo natural, né? Tudo que é novo causa uma certa resistência. Eu sempre digo que tem aqueles que amam incondicionalmente, aqueles que detestam incondicionalmente sem nenhuma razão, só porque tem medo do novo, né? E esse tema é algo que até os alunos comentam sempre, né? Sobre esses, né, ChatGPT e tudo mais que aparece aí. Então, como que isso tem influenciado diretamente na questão do mercado de trabalho, na questão da escolha, até deles entrarem nesse novo mundo, a graduação, essa formação, com todos esses recursos da inteligência artificial? Para responder a tua pergunta, você falando de inteligência artificial, que muita gente vê como um fantasma. Toda época, Fabiano, tem o seu fantasma. Quando a gente chegou, faz tempo, né, trabalhando com tecnologia. Não, imagina. Aí todo mundo falava, poxa, mas a programação vai tirar as pessoas do escritório. E não, criou um monte de cargo de programador, um monte de cargo de especialistas. Aí veio a robótica. Poxa, mas a robótica vai tirar operários das fábricas, das linhas de montagem. E não, precisou de novos profissionais, surgiram novos cargos. Agora veio a inteligência artificial. A inteligência artificial vai conseguir dar aula sozinho, vai escrever livros sozinhos, vai fazer imagens sozinhos. Não é verdade. Sempre precisa do humano. A gente, uma das especialidades nossas, da Icons, é trabalhar com inteligência artificial, é trabalhar com bots, que são os robôs de autoatendimento, né? Aqueles chatzinhos que te respondem automaticamente. Sim. E eu garanto para vocês, gente, o que tem de trabalho humano por trás, o que tem de gente e que a gente ainda precisa e não acha porque não tem no mercado. Então, assim, quando a gente acha que uma tecnologia vem e ela vai ceifar trabalhos, ela vai tirar postos de trabalho, na verdade, ela vai mudar esses trabalhos. Então, é só a gente ficar de olho. Vocês todos são da época da internet, né? Na minha época, a gente abria uma enciclopédia que se chama Barça. Depois vocês perguntem para os seus pais. Já falei para eles sobre isso. Então, se vocês pesquisarem, fazerem cursos no YouTube, fazerem cursos em qualquer plataforma online, inúmeros, milhares gratuitos, vocês vão estar sempre... eu não gosto muito de usar termo corporativo, mas vocês vão estar up to date, que eles falam. Vão estar sempre
por dentro do que está acontecendo. Eu garanto para vocês, gente, são muitas oportunidades. Eu costumo falar que ambiente flat, ou seja, ambiente retinho, ambiente sem ondas, não tem oportunidade. É bom o mar mexido, né? E aí a gente tem oportunidades. É só ficar de olho e saber aproveitar. Tanto é importante nessa questão da tecnologia e vencer esses medos, né? Essa resistência, porque isso que você disse, alguns postos de trabalho que seriam extintos acabam transformando e muitas vezes falta essa mão de obra qualificada, né? Essa mão de obra que mudou, que se transformou. Então é importante, mesmo nós que já somos profissionais há algum tempo, né? Nós estamos sempre tendo que nos transformar, mudar. Nós como professores trabalhamos com vocês que são alunos, são jovens que nasceram, sempre brinco, né? Já nasceram com o smartphone na mão. Então, vocês chegam com uma demanda diferente que nós temos também que transformar-nos na nossa profissão. Então, é muito importante que vocês, entrando nesse mercado de trabalho, né, começando aí os estudos de uma profissão que vocês escolheram, que pensem que não é, eu terminei a faculdade, acabou, agora não preciso estudar mais nada, né? Ou agora, eu vou fazer uma pós só porque agora está na moda fazer pós, né? Não, vocês sempre terão que aprender sempre. E é muito bom aprender sempre, né, Beto? É bom. É o que mantém a gente vivo, é o que mantém nossa cabeça ligada. E aí eu linko com o que eu falei no começo. Façam o que vocês gostam. Porque além de trabalhar, vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que se especializar, vocês vão ter que se manter sempre, né? De novo, up to date. Up to date significa que vocês vão estar sempre atualizados, né? Então, é mais um motivo. Vamos fazer o que a gente gosta, vamos fazer o que dá prazer. Porque imagina eu ter que me manter atualizado, eu ter que me manter competitivo em algo ainda que não é a minha. Com certeza. E para isso, nós vamos falar sobre algumas palavrinhas aqui que são importantes, né? Tendências, competências, habilidades. O que seriam essas palavras? Qual a importância disso? O que seria desenvolver essas habilidades, essas competências? Primeiro, uma primeira competência, uma primeira habilidade que a gente tem que ter é o que a gente chama da habilidade técnica, da nossa competência técnica. Por exemplo, se eu for ser um médico, para tirar um pouco da minha área, eu tenho que saber fazer um exame, eu tenho que saber operar, eu tenho que fazer uma sutura, ou o que quer que seja, né? Então, as nossas habilidades técnicas, as nossas habilidades são o que a gente precisa inerente para a nossa profissão. Isso é muito importante, porque temos que estudar. Sim, né? sim. Temos que ter essa parte técnica, aprender muito. Mas essa habilidade técnica, no fundo, pessoal, não é a que vai fazer o grande diferencial. Porque a habilidade técnica, aquela habilidade técnica específica, a gente tem que ter, obrigatoriamente. Isso. Se a gente vai ser um pouco melhor ou um pouco pior nela, depende do nosso estudo. Mas o grande diferencial, outra palavrinha da moda, outro termozinho da moda, são os famosos soft skills. O que são os soft skills? Soft skills skill é habilidade, né? Então, a habilidade que a gente tem que ter, habilidade técnica, o nosso hard skill, que é o que eu acabei de falar, e o que são os soft skills? São nossas habilidades que não estão diretamente ligadas com a nossa carreira, com a nossa profissão. Empatia, saber lidar com outras pessoas, conseguir falar em público, mesmo que esteja meio nervoso. Então, tudo isso, gente, é muito importante. Saber gerenciar crises, isso, se eu puder dar um conselho hoje, se eu pudesse me dar esse conselho há tanto tempo lá atrás, aprendam, se especializem a gerenciar crise, né? Isso é muito importante. O dia a dia de qualquer trabalho é sempre um dia com disputas, não disputas que eu digo disputas ruins, brigas, né? Mas pontos de vista diferentes. Claro. Então, os soft skills são muito importantes. São as nossas habilidades de lidar com situações, lidar com pessoas e conduzir. E aí tem até, né, aproveitando aqui essas palavrinhas de habilidades, competências e tudo mais, um pouquinho sobre pensamento analítico, inovação, pensamento crítico, né? Como desenvolver esse pensamento crítico, como trabalhar isso no nosso dia a dia. De novo, estudo, enxergar, procurar o que tem em volta. Eu volto de novo um pouquinho nessa questão de trás, né? A gente tem sempre os nossos pontos centrais,
E a gente tem tudo que está em volta, tudo que a gente permeia, né? Então, por exemplo, eu vou desenvolver um sistema para ser bem específico, tá? Eu vou desenvolver um sistema para filas de espera de um banco, por exemplo. Tá bom, eu posso simplesmente ir lá e desenvolver um sistema para esse banco. Mas o que acontece em volta? Por que eu preciso de um sistema de fila? Quem tem? Eu tenho idoso, eu tenho gestantes, eu tenho pessoas normais, eu tenho um determinado tipo de atendimento, eu tenho o atendimento que hoje é muito online e vai aqui. Então, a gente enxergar o ponto de discussão e toda a periferia, tudo que está em volta dele, o que está circulando, a gente consegue montar pensamentos mais completos, mais abrangentes. E para a gente aí começar a chegar ao final da nossa fala, do nosso bate-papo, falar um pouquinho sobre futuro. Essa palavra, muitas vezes, né, nós ficamos sempre ansiosos, apesar que a ansiedade é uma coisa que a sociedade atual não tem, né? Todo mundo é um pouquinho ansioso, imagina. Mas o futuro, principalmente quando nós somos jovens, estamos ali na fase da escolha da profissão, ou na escolha da universidade, do curso, ficamos sempre assim, futuro, todo mundo fala, pais falam, você tem que pensar no seu futuro, menino. Aí o Fabiano chega na escola e fala, você tem que pensar no seu futuro, o que vai ser do seu futuro, o que você vai fazer, né? O que seria esse futuro? Porque ao mesmo tempo que ele é virtual, né, algo que está por vir, ele é real. Como pensar nessa questão de futuro? Desde quando eu fiz minha primeira entrevista de emprego, antes de ter a minha consultoria, uma pergunta que era muito comum entre o pessoal de RH, de recursos humanos, os entrevistadores, era: como você se vê daqui a 5 anos? Olha. Então, parece que existe um númerozinho mágico, né? Como eu me vejo daqui a 5 anos? Aonde eu vou estar daqui a 5 anos? E, na prática, pessoal, funciona, né? Então, como eu me vejo daqui a 5 anos? Eu tenho um objetivo, né? Eu quero me formar advogado. Então, tá bom. Eu quero ser, aí o meu objetivo maior, eu quero ser um grande advogado de causas trabalhistas, e eu quero ser um nome. Você tem um planejamento, você vai saber que depois de 10, 20 anos de carreira, é isso que você quer chegar. Mas eu vou sair daqui até ser um grande advogado? Não. Eu tenho os passos, eu tenho os degraus para que isso aconteça. Então, se você pensar esse númerozinho mágico, faz um pouco de sentido. Qual que é meu próximo degrau para eu ser um grande advogado, um grande profissional? Primeiro, eu preciso me formar. Eu preciso ser um advogado iniciante, não é? Então, assim, meu próximo passo, eu vou fazer uma faculdade. Então, pessoal, a gente tem que ter um objetivo. Eu acho que a gente sempre tem que ter grandes objetivos para a gente conseguir chegar o mais perto que a gente possa, né? Mas a gente tem que ter os pequenos objetivos e as pequenas etapas até chegar a esse objetivo. Então, vamos pensar desse jeito, e eu garanto para vocês que é como se fosse um planejamento de um projeto. Eu quero ser um grande advogado trabalhista. Eu quero trabalhar em grandes escritórios, eu quero isso. O que eu preciso para chegar até lá? Quais são os meus passos para chegar até lá? E a gente vai calculando etapa por etapa, sem pular nenhuma delas. Beto, aproveitando, você acredita que os jovens de hoje eles têm uma mesma noção de futuro da nossa época, por exemplo, ou muda também essa noção do que é um futuro, esse planejamento que você disse, mas essa geração, ela é uma geração que pensa mais nesse futuro, ela é mais despreocupada com esse futuro? Eu acho que ela é mais despreocupada. Eu acho que é uma geração mais imediatista, vocês têm os resultados mais rápido que a gente. Por exemplo, eu recebi a Folha de São Paulo, na casa da minha mãe, tinha um caderninho que chamava Ilustrada. Ai, Jesus. Aí eu ia ver quais filmes que iam passar na semana. Aí eu me programava. Quinta-feira eu quero ver aquele filme, eu tenho que fazer as minhas coisas, eu tenho que estar em casa naquele horário, e eu tenho que estar pronto no sofá, porque senão eu vou perdendo. Não era assim? Era uma programação a mais longo prazo. Hoje em dia, né? O que a gente faz? E daí eu me permito também, se me acende a direção, eu vou para minha casa, ou eu ligo na Netflix, ou na Amazon, ou qualquer outro player, e na hora eu escolho o filme. Eu não preciso me programar. Então, hoje, com o advento da tecnologia, da internet, está mais fácil ter acesso, e eu acho que isso leva a um planejamento menor, esse planejamento a mais curto prazo.
E com isso, mais mudanças acontecem no meio do caminho. O que, Fabiano? Eu não acho ruim, tá? No meu ponto de vista. Que nem a gente mesmo falou, né? Tinha a carreira a longo prazo e agora é mais orientado à tarefa. Então, eu não remo contra isso, né? Agora mudou, os nossos colaboradores, eu sei que ele pode entrar e pode ficar 3 meses, porque o planejamento muda. E eu acho que é assim que o mundo está indo. Eu te perguntei justamente porque eu vejo muitas pessoas que eu conheço, que trabalham em grandes corporações, que falam sobre isso, né? Eles não têm medo de mudar. Os jovens não têm medo de mudar. Tem muita empresa que sempre se pediu, né, indicação. Me indica alguém assim, me indica alguém assim. Tem empresas que pagam em dinheiro para indicação que perdurem mais de 6 meses. Nos Estados Unidos tem muito disso. Em alguns programas, você está trabalhando numa empresa, você fala assim, olha, me traga um colega e que se esse colega ficar mais que 6 meses, você vai ganhar $2.000, $3.000. Porque você faz o colega ficar, né? Isso. Então você vai ficar bravo com o colega. Vai ficar o colega. Então, o planejamento hoje, eu acho que ele é um planejamento de um prazo mais curto. O mundo está mais andando em curva e menos em linha reta. Isso é bom, né? Eu acho. Eu gosto. Eu também gosto muito, porque eu falo, inclusive, para os alunos que eu tenho medo de ficar assim, porque na minha época, né, parece uma coisa assim que a gente não quer mudança, e é o contrário. Eu acho que realmente toda mudança tem algo bom, algo não tão bom assim, mas é importante pensarmos, estarmos mudando sempre. Sim, de novo, pessoal, ambiente flat não tem oportunidade. Onde está tudo arrumadinho, onde está tudo direitinho, não tem oportunidade. Tem oportunidade em ambiente não bagunçado, mas bagunçado também tem bastante. Mas ambiente que se muda, ambiente que está sempre mudando, lá estão as oportunidades. E eu, particularmente, Fabiano, e na minha empresa, é onde a gente sempre procura estar. No meio da onde tem movimento. Já queremos começar a agradecer o Beto pela oportunidade de estar aqui, né, disponível para falar conosco. Vamos abrir agora, então, para as perguntas da plateia, né? Esse nosso videocast gravado aqui com plateia pela primeira vez, então vamos convidá-los a todos a fazerem perguntas, né, para que vocês possam tirar algumas dúvidas, mesmo de algo que não foi falado aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida que seja pertinente ao tema do mercado de trabalho, as transformações, né, essas transformações aí tão rápidas, os medos que muitas vezes vocês podem ter, né, as ansiedades. Não que vamos resolvê-las, claro, mas podemos ajudá-los, tá bom? Então, vamos abrir agora a pergunta. Então, Beto, eu queria fazer uma pergunta para você, porque você falou, se vocês estavam falando sobre inteligência artificial. Aí eu queria saber se você tem algum palpite sobre, tipo assim, futuras carreiras que correm risco com o avanço da inteligência artificial. Carreira que corra risco com a inteligência artificial. Eu acho que tudo que envolve muita burocracia, muito trabalho repetitivo, são os primeiros alvos, não só da inteligência artificial, quanto de processos digitais, né? Então, se você tem uma profissão que, por exemplo, a profissão de digitador que tinha antigamente, né, quase não tem mais. Datilografia, quase não tem mais. Então, mas e a inteligência artificial por si só? A inteligência artificial vai substituir um profissional? Pode até acontecer, mas eu não acho que vai ser antes de 30, 40 anos, porque assim, o lado humano ainda está muito por trás de tudo isso. Ontem, eu estava lá no meu escritório e eu vi que tinha um site de inteligência artificial que fazia logos. E a gente está lançando uma empresa nova de produto, e eu já temos o logo e tal, mas eu bati o olho lá, entrei no site, escrevi o nome da empresa, ao que se destina, esse tipo de coisa, né? E daí me deu uma sequência de logos. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu. Qualquer um de nós fazia aquilo ali melhor de olho fechado, né? E sem conexão com a empresa. Então, assim, é um pouco ainda ficção científica. Lógico, a inteligência artificial está aí, nos ajuda. Voltando ao Netflix, quando você vai lá ver um filme, ele já coloca filmes que são mais interessantes para você, pelo seu histórico de busca, pela sua idade, pela sua escolaridade, mas a inteligência artificial, para substituir 100% uma profissão, eu acho que a gente está longe, e se é que ela vai acontecer. Beto, hoje em dia a gente ouve muito falar de cruzamento de dados e áreas que estão
conectadas no mercado de trabalho, não só em setores que analisam dados, né? Então, essas áreas, quando a gente fala de áreas que se completam hoje, a gente pode falar que o mercado de trabalho pede uma versatilidade maior e não uma especialização em cada área hoje em dia, né? Mais do que antes? Sim, com certeza. Com certeza. Faz parte disso daí que a gente falou, né? O mundo era mais retilíneo. Agora ele é mais cheio de curva. Ah, mas eu tenho um perfil mais concentrado, eu gosto de estudar um ponto, me especializar e até o fim nisso. Tá bom, tem mercado, mas as oportunidades estão mais para quem está disposto a aprender coisas novas, quem está disposto a se moldar. E você vai ter mais oportunidades, você vai ter mais chances acontecendo a você, que venham batendo na tua porta. Aí eu queria aproveitar a tua pergunta e dar aí eu quero dar um conselho mesmo, tá? Não gosto de dar conselho, mas agora eu quero dar. Pessoal, estudem por inglês e espanhol. Estudem inglês e espanhol. Estudem inglês e espanhol. Tinha um vídeo que era em inglês e depois teve a versão brasileira do Pedro Bial, que ele falava, se eu pudesse te dar um conselho, use protetor solar. Lembra? Use sunscreen. Se eu puder dar um conselho para vocês, estudem muito, não fujam de inglês e de espanhol. Queremos, agora sim, agradecer muito, Beto, pela disponibilidade, por vir falar conosco. Foi um prazer esse nosso bate-papo. E nós agradecemos você também que nos acompanha aí no videocast. Fique conosco, curta lá, né, o sininho no nosso canal no YouTube. E sempre estamos esperando com a sua companhia aqui no nosso videocast Multiconectado. Um abraço e até mais.